Bom, vocês vão ler comigo aqui um texto longo, a gente vai ler pra gente deixar de ser analfabeto, precisamos ler. Onde Haddad errou, abre aspas, arcabouço fiscal, fecha aspas, abre mão de construir um novo horizonte político para piscar a agenda do neoliberalismo. Se aprovado na versão atual, ele apequenará o governo Lula e manterá as lógicas que condenam o país à desigualdade e à regressão. Texto no Outras Palavras por Antônio Martins, publicada dia 6/4 e atualizado dia 12/4 de 2023. Vamos lá. Número 1. Nenhuma ilusão ideológica se mantém apenas com propaganda maciça. O discurso mistificador só se sustenta se amarrado por alguns conceitos chaves. Assim como os tijolos de uma obra precisam de lajes, vigas e colunas para se amparar, não podendo ser apenas empilhados uns sobre os outros. No edifício teórico do neoliberalismo, um dos conceitos mais fundamentais é o da estranha disciplina fiscal. Acho que eu entendi o que o autor quis dizer aqui, porque tipo assim, a gente tem muita propaganda neoliberal, muita propaganda. A gente tem Primo Rico, Thiago Negro, puta coach pra caralho, falando, meu, vai lá, cara, se esforça aí, meu, você, porra, se você não consegue, a culpa é tua, meu, não culpa o sistema, meu, a culpa é tua, a vida é injusta, meu. Se esforça aí, vai vender bolo de pote brigadeiro no sinal. Mas só isso não basta, né? Uma hora você começa a questionar, né? Uma hora a realidade baixa, assim. Então eu preciso encarnar alguns conceitos chaves, né? Então é bater toda hora. É tipo jornal falando, professor falando, pastor falando. É todo mundo, tipo, estudando isso pra, tipo, inculcar na nossa cabeça. E aí, essa questão da disciplina fiscal é muito foda. Tal como as famílias ou as empresas, os estados deveriam equilibrar receitas e despesas, evitando as dívidas excessivas. Neste ambiente saudável aos investimentos, prossegue a narrativa, a produção deslancharia. Toda a proposta de, abre aspas, arcabouço fiscal, fecha aspas, lançada pelo Ministério da Fazenda em 30/3, apoia-se nessa fábula, como esse texto demonstrará. Antes, porém, é preciso apontar como tal mito é especialmente falso no caso do Brasil. É aquele lance, cara, que todo mundo fala. Ah, o Estado é como uma família, né? Na sua casa, se você ganha R$2.000 por mês, você não pode gastar 3.500, que a conta não fecha, né? Então o Estado é a mesma coisa. Ele não pode pagar salário digno para professor, enfermeiro, trabalhador, investir em Minha Casa Minha Vida, né? Investir em um programa público de transferência de renda, né? Porque senão, meu Deus, não vai fechar a conta, vai ter que cobrar muito imposto. 2. O Estado brasileiro mantém, em paralelo, 2 grandes orçamentos anuais, embora só um deles seja alvo de escrutínio e debate público por razões fáceis de compreender. Eles são administrados por entes distintos e obedecem a regras muito desiguais. A duplicidade e a discrepância não se devem a causas técnicas. Foram construídas aos poucos por meio de decisões políticas. São extremamente funcionais aos grandes fenômenos que passaram a marcar a vida nacional. Ampliação de desigualdade, regressão produtiva e esvaziamento da democracia. É democracia no abstrato também, né? O Orçamento Geral da União, OGU, que a opinião pública pensa ser o único, é apenas o orçamento dos 99%, o do andar de baixo. Nós, né, que somos pobres, somos classe trabalhadora. Os ritos que regulam sua tramitação são razoavelmente conhecidos. A cada ano, o Executivo apresenta ao Congresso, até 15 de abril, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelecendo metas e prioridades. Mais tarde, até 30 de setembro, envia a Lei Orçamentária Anual, a LOA, esse aqui que o Bolsonaro raspou, assim, deixou fudido pra esse ano, definindo em detalhes as receitas e despesas do ano seguinte, ou seja, esse ano eu vou dizer o que eu vou gastar o ano que vem. Ambas as leis precisam, é claro, da aprovação legislativa, ou seja, da Câmara e do Senado. O orçamento dos 99 é um espelho das mazelas do Brasil contemporâneo. Elas começam no lado das receitas. Os ricos quase não pagam impostos. Lucros e dividendos recebidos são isentos, assim como as grandes fortunas e as grandes heranças também. As maiores empresas beneficiam-se de subsídios fiscais múltiplos. A carga recai sobre a maioria, na forma de impostos sobre o consumo, e o assalariado que paga imposto de renda na fonte, né, descontado em folha e tal, né? Então, tipo assim, a gente paga o imposto de renda do que a gente ganha e a gente paga imposto no consumo, que é o que a gente gasta. Tipo, a gente paga 2 vezes imposto, cara. Enquanto lucros e dividendos... E é por isso que taxar Shen não vai resolver nada, porque vai transferir pro consumo de volta. O resultado geral é uma arrecadação que não contribui para enfrentar a desigualdade. Mas os problemas agravam-se no lado das receitas. Desde 1988, a hegemonia das ideias neoliberais impôs travas crescentes ao investimento público, todas com nomes respeitáveis. Regra de Ouro, Lei da Responsabilidade Fiscal, de 2000, e finalmente a mais draconiana e esdrúxula de todas, Emenda Constitucional 95, o famigerado teto de gastos, que
congelou por 20 anos, em 2016, os gastos sociais. Além disso, parte crescente do orçamento tem sido capturada pelas emendas parlamentares individuais. Deputados e senadores deram a si mesmo a faculdade de desviar parte dos recursos para seus redutos eleitorais, o que impede qualquer planejamento e alimenta as relações de poder mais fisiológicas. Isso aqui é foda. Como pensar, por exemplo, em universalizar o saneamento se parte substancial dos recursos é destinada a atender obras locais, cujo principal objetivo é reeleger o parlamentar que as autorizou. É isso, né? Porque, tipo assim, veja, é preciso um planejamento, tá ligado? Tipo assim, porra, o que a gente vai fazer? Vamos lá, meter ali saneamento básico pra todo mundo? Puta, mas não dá, porque o senador Zezinho da Fonseca ali pegou uma boa parte pra fazer asfalto no estado dele. Recapear a rua que já tinha asfalto. Por quê? Porque daí é uma obra fácil de resolver, né? Vai lá, mete asfalto, mete placa, pintura nova na rua e boa. Daí mete uma foto do senador Zezinho lá e aí, puta, tá reeleito. O orçamento do andar de baixo produz o país que temos. O investimento público despencou a menos de 2% do PIB, o nível mais baixo desde 1947, quase 6 vezes menor do que foi há 4 décadas. Caralho. A educação das maiorias está destroçada, com o país ocupando sempre os últimos lugares em testes internacionais, como o PISA, 54 entre 80 países, ou ainda pior, segundo outros critérios. O SUS é subfinanciado desde que instituído. Os esforços heróicos de seus trabalhadores são insuficientes para assegurar que a população tenha acesso adequado, por exemplo, a consultas e exames. É, tipo, foda. A galera gosta de romantizar o SUS no Twitter também, né? Eu vejo. Porque se tivesse SUS nos Estados Unidos, não ia ter Coringa, não ia ter Breaking Bad. Calma lá, né, meu parça? Quantas pessoas nós conhecemos que tá na fila do SUS aí pra pegar uma cirurgia, fazer um exame e nunca consegue? Tem gente que morre na fila do SUS. E por quê? Por acaso? Porque o SUS é uma merda, tem que acabar o SUS? Não, é projeto. Diante das carências da saúde e educação pública, parte da população é atraída por escolas e planos privados, quase sempre de qualidade sofrível e que reproduzem as desigualdades do país. É isso, é projeto. O SUS é uma merda? Tá aqui um plano de saúde privado pra você, Unimed, caro pra caralho, paga a consulta particular aqui, R$1 milhão. Não tem escola? Paga aqui a mensalidade aqui pro seu filho. Faltam recursos para uma reindustrialização seletiva do país, que reverta a reprimarização da economia, ou para voltar a investir em ciência e tecnologia, de modo a enfrentar os novos desafios do século XXI. Pô, é só ver a pandemia agora, né? Puta, o Brasil podia ter produzido vacina a rodo se tivesse investimento em ciência pública e ciência e tecnologia, né? Que reverta a reprimarização da economia é tipo, deixar de ser uma economia baseada em commodity, né? Em produto primário, em soja e trigo pra China, né? Investir em industrialização de fato no Brasil. Mas por que não há interesse? Por causa da nossa burguesia nacional, né? Que é principalmente do agro. Investimento público no Brasil, percentual do PIB, fonte observatório da política fiscal FGV, né? Puta, nós estamos no patamar de 1947 mesmo, velho. Foda, né? E veja quando que começa a cair aqui, né? Depois aqui do segundo mandato da Dilma, né? Principalmente após o golpe aqui, fica uma merda. E veja, né? Nós já tivemos muito melhor, né? O primeiro governo petista aqui nem é tudo isso também. E o cenário é ainda mais desolador no terreno da infraestrutura. A falta de investimentos públicos mantém as cidades segregadas, com as periferias transformando-se em versões contemporâneas das senzalas. Isso aqui é muito importante. Como não há rede de transporte adequadas, parte da população perde e pena 3 ou mais horas todos os dias no trânsito ao trabalho. É aquilo que a gente falou, cara. Transporte público é ridículo, cara. Eu sempre repito isso para as pessoas que me conhecem, estão até cansadas de ouvir. Transporte público é feito, planejado por pessoas que nunca utilizaram o transporte público. No máximo, pegaram um bonde ali da Batel até a PUC e falaram, nossa, olha como é referência o transporte público de Curitiba. Um ônibus eu fui até a faculdade, rapidinho. Se fuder. Nossa, tem ligeirinho aqui pra ir pra PUC, né? Pra ir pra UP. Ai, que para na frente do prédio histórico da Federal, que massa. Pega o ônibus 10 horas da manhã, que não tem ninguém no ônibus. Num tempo em que o mundo ensaia a transição energética, a matriz brasileira retrocede, com o uso crescente de termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Não há ferrovias de passageiros. Quer dizer, tem em alguns estados, mas é muito ruim, né? Mas tipo, interestadual, né? Talvez seja isso que ele quer dizer. Não tem mesmo. Não há um plano para converter a Amazônia
bioma de maior diversidade do planeta, no que Ignacy Schack chamou de um laboratório de biocivilização no futuro. Constrangido por mil ferrolhos, o orçamento dos 99% é quase sempre superavitário, quer dizer, arrecada mais do que gasta. A econometria ortodoxa chama esse resultado de superávites primários. Ao longo deste século, eles repetiram-se em 14 dos 22 anos. A série interrompeu-se apenas no período a partir de 2015, marcado pela crise política, e em 2020 pelos gastos extraordinários da pandemia. Porra, né? O que aconteceu, né? Retornou no ano passado, mesmo em meio a enxurrada de compras de votos de Bolsonaro, que foi gastando lá, né? Dinheiro, programa verde e amarelo, casa verde e amarela, bolsa verde e amarela, bandeira verde e amarela, todo mundo gasta, compra voto aí. Os gráficos a seguir, construídos com dados do Banco Central, demonstram com clareza os resultados primários quase sempre acima do eixo zero, são representados pelas colunas de cor verde. Desde 2000 ali a gente tem, né, acima do zero, que é superávit, né, então é tipo, resultado primário do orçamento, uns 2%, 4%, daí aqui, a partir de 2015 é tudo negativo, gastou mais do que arrecadou, parece. Nossa, velho, é bastante texto. Vamos lá pro 3. Sobrepondo-se ao OGU, Orçamento Geral da União, é isso? Orçamento Geral da União. Ou Orçamento dos 99%, ao Orçamento do Rentismo, ou do andar de cima. Ambos são executados pelo Estado brasileiro. Mas para compreender a diferença entre eles, pense no que distingue a primeira classe da classe econômica, num voo internacional. Ou no que separa o convés do porão num navio negreiro. Caralho, pesado essas metáforas. No orçamento do andar de cima, estão registradas as transferências de recursos do Estado brasileiro aos credores da dívida pública, sob forma de juros. Os beneficiários são cidadãos com recursos sobrantes para aplicar em títulos da dívida, e seu perfil é extremamente concentrado. A operação é feita pelo Banco Central, o BC, e movimento silencioso. Denomina-se execução da política monetária. Não depende de um único ato do Congresso Nacional. Não está sobre o crivo do Tribunal de Contas, nem produz alardes nas manchetes dos jornais. Acima de tudo, e ao contrário do orçamento do andar de baixo, não depende da arrecadação de impostos. O BC fixa a taxa de juros e para cumpri-la cria dinheiro. Do nada, out of nowhere. Em termos técnicos, emite novos títulos da dívida pública, que pode ser convertido a qualquer momento e quase que instantaneamente em reais. Como sabe qualquer pessoa que tenha feito algum dia uma operação do Tesouro Direto. É na metáfora criada pela procuradora Hélida Graziani como uma conta de restaurante, paga após o repasto. E que repasto? Engordado por taxa de juros reais de 8% ao ano, deve estar 13% agora, se eu não me engano. Um aplicador que venda uma mansão ou adie o projeto de construir uma fábrica e aplique a soma obtida em títulos públicos, terá obtido ao final de 9 anos o suficiente para dividir duas propriedades iguais, sem inverter uma única gota de suor e sem correr risco algum. Em tais condições, o orçamento no andar de cima é naturalmente ultra deficitário. Vamos acrescentar no gráfico que já vimos, a cor amarela, para representar o pagamento de juros. Repare que, além de deficitária, as barras são quase invariavelmente muito mais longas que as azuis. Nossa, é verdes aqui, velho. Que expressam resultados quase sempre superavitários do orçamento dos 99%. É isso, né? Tipo, o Banco Central emite dívida pública que é tipo assim... A galera rica compra uns papel do Banco Central que fala assim, nós estamos devendo dinheiro pra você, hein? Daí paga com juro, né? Caralho, tipo, passa dos 5%, velho, alguns anos, vários anos passa dos 5% negativo mesmo. Eis que surge como soma dos dois orçamentos o que a econometria clássica chama de déficit nominal. Está representado no gráfico pelas barras vermelhas. Agora é possível ver com clareza o desenho completo. O problema não está no orçamento do andar de baixo, tecnicamente chamado de primário. Ele é quase sempre superavitário. Porém, de nada certo um enorme arroxo imposto aos serviços públicos e à infraestrutura. A emissão de dinheiro pelo Banco Central para remunerar regiamente os rentistas entorna sempre o caldo. As barras vermelhas nunca estão acima do zero. Claro, né? Tipo assim, você economiza 5 com os pobres, mas gasta 15 com os ricos? Conta não fecha mesmo, né, meu parça? E é este acúmulo de déficits nominais provocado, como se viu, pelo orçamento do rentismo que pressiona para cima a dívida pública brasileira. O gráfico abaixo mostra como ela cresce em relação ao PIB. O discurso neoliberal usa costumeiramente o termo gastança, mas sugere como antídoto cortes ainda mais fundos na educação, no SUS, na ciência e em outros, ocultando interesseiramente o pagamento de juros a uma pequena minoria. Desvendar a existência desse orçamento duplo e seus números é fundamental para desarmar essa mistificação ideológica. E aí que tá, quando a mídia fala assim, porque o Estado gasta mais do que arrecada, ela só esquece de falar que o Estado gasta mais do que arrecada com os patrão da mídia, que são os caras que
vive de rentismo. Dívida brutal do governo geral em porcentagem do PIB, dezembro de 2006 a janeiro de 2000. Caralho. A dívida pública explodiu, cara, de 2014 pra cá. Não é conveniente adotar, diante da dívida pública e dos juros, uma postura moralista. Todos os estados modernos endividam-se e pagam juros. Além disso, a dívida do estado brasileiro equivale a 75% do PIB, bem abaixo dos 224 do Japão, 155% da Itália, 135% de Portugal, 128% dos Estados Unidos e 125% da França, por exemplo. Em condições normais, ela seria rolada suavemente, pagando juros reais relativamente baixos. Em todos os países mencionados acima, eles são atualmente negativos, e sem alterar substancialmente a distribuição de riqueza entre as classes. Mas no Brasil, os credores da dívida pública concentram-se no topo extremo da pirâmide social. Isso permite que os juros assumam outro caráter. Eles transformam-se num mecanismo funcional para alargar o fosso da desigualdade e ampliar o enriquecimento dos rentistas, mesmo quando a regressão produtiva se prolonga por um longínquo prazo. A taxa de juros brasileiras são as mais altas do mundo há 4 décadas, executados brevíssimos lapsos. Este período corresponde exatamente à década de desindustrialização e reprimarização do país. A participação brasileira no PIB mundial, que chegou a 4,4% em 1980, despencou para 2,5% em 2021. A revista Economist notou em 2022 que nenhum outro país como o Brasil viu a indústria desaparecer tão rápido. Projeto. Colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, Estados Unidos, Lava Jato, quebradeira, blá 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 blá. O Brasil fazendão do mundo, soja pra China. Mas os juros elevadíssimos permitem aos credores do Estado manter a captura da riqueza social. Eles tornam-se cada vez mais abastados sem necessidade de investir ou de correr riscos associados ao ciclo de acumulação capitalista clássico. Enriquecem enquanto a classe média encolhe e as maiorias afundam na pobreza, na precariedade e no atraso. E como sua riqueza não lhes parece estar associada a nenhum processo social, já que chega por meio de sinais magnéticos transmitidos diretamente pelo Banco Central, os rentistas rompem seu vínculo com a realidade brasileira, que lhes parece desagradável e perturbadora. Condomínios de luxo e casas blindadas garantem-lhes isolamento necessário. Muito isso, né? Muito isso, cara. O cara não faz porra nenhuma, vive de ganhar juros da dívida pública e mora numa mansão em Alphaville, né? E fala, se você não conseguir é porque você não se esforçou, o suficiente. Veja, o cara não tem necessidade de fazer porra nenhuma, né? É o Estado como garantidor, né, dos interesses de uma classe, né? Luta de classes, na veia. A gastança pública tira meu sono, é muito isso, né? E aí é muito doido, porque aí a classe média vê, porque o Estado tá gastando demais, eu pago muito juros, eu pago muito imposto, né? E aí esses pobres fudidos só querem saber de mamata, Bolsa Família, Bolsa Esmola, Bolsa aquilo. Mal sabem que toda a grana tá indo, né, pra esses rentistas que vivem de parasitar o Estado. Toda forma de dominação busca meios ideológicos para se justificar e ampliar. Uma apropriação tão bruta da riqueza coletiva precisa de disfarce pesado. Por isso, o orçamento do andar de cima não entra no debate nacional. No jornalismo econômico, como frisou André Lara Rezende, 99% das vozes ouvidas são as dos operadores que praticam e se beneficiam da captura, né? Veja, todo economista que aparece no jornal é da CCXP, da XP Investimento, da SAPRUZ Investimento, operador da Bolsa de Valores, né? É da Faria Lima. Acenam com a explosão da dívida pública, ocultando que seus próprios ganhos que a elevam. Dizem ser indispensável cortar gastos e apontam para o orçamento do andar de baixo, o que obriga a população a encarar um SUS desfinanciado, uma escola pública em declínio, cidades cada vez mais segregadas pelo dinheiro, privatização, um aumento abusivo de serviços essenciais como eletricidade, o gás, o acesso à água. A presença esmagadora desse pensamento único no debate econômico há muitos anos cegou o Brasil para o novo. Em artigo recente, José Luiz Fiore e William Nozaki lembram que avançam em todo o mundo outra agenda. Os dogmas do neoliberalismo estão abalados. A ação do Estado e o estímulo à produção nacional voltam a ter papel central. Os países precisam priorizar urgente um projeto que os situe no mundo em transformação, mas o discurso dominante e indiferente aos novos tempos segue exigindo um ajuste fiscal. É isso, ajuste fiscal para os outros, para o SUS, para a educação, para a universidade, é arroxo, corte de gás, professor não pode ganhar muito, mas pro rentista, parasitão lá tem que ganhar ajuda, dívida pública, e juro, e dali. Desta forma quase espantosa, o projeto de arcabouço fiscal esboçado pelo ministro da Fazenda, por enquanto, apresentou-se, além das entrevistas do ministro, apenas um PowerPoint de 12 lâminas precárias, como apontou Luiz Nassif, segue este
Ramerão, não sei que palavra essa significa. A crítica minuciosa de seus mecanismos tem sido feita com brilhantismo por economistas como David de Cashin, Paulo Klias, Pedro Rossi, Ricardo Carneiro, João Sixo e Antônio José Alves Jr. Por jornalistas como o próprio Nassif e por políticos como Gleice Hoffmann, Lindenberg Farias. Porra, Gleice, você não é do partido do Lula? Fica criticando o Haddad, vai lá e cobra o Lula, porra. A ETT se importa examinar suas bases, suas eventuais consequências políticas, em especial o caminho para tentar evitá-lo. Embora o ministro sustente suas faces que deseja equilibrar responsabilidade fiscal e responsabilidade social, a peça que apresentou não confirma essa intenção. Porra, austeridade, foda, hein? No alicerce do arcabouço estão 2 dogmas centrais do credo neoliberal. A. O Estado só pode gastar o que arrecada. B. É preciso conter a dívida pública. Pior, esses mitos somam-se à incapacidade de enxergar a existência de 2 orçamentos e a escolha como alvo do ataque do OGU, o orçamento do andar de baixo. Tá, calma que estamos indo pro fim. Estamos chegando no final, vai. Num déjà vu, todas das teorias hegemônicas, há 20 anos, o objetivo central do plano é obter superávites primários, ou seja, manter o gasto social abaixo da arrecadação de impostos. A economia, entre aspas, deve chegar a 1% do PIB anuais, até 2026, para alcançar esse resultado a 2 ferrolhos. A cada ano, o gasto com o andar de baixo, já muito achatado desde 2015, só poderá crescer o equivalente a 70% dos recursos obtidos com o aumento da arrecadação de impostos. Ou seja, você pode aumentar os impostos, né? Você pode arrecadar mais com impostos, mas você só vai poder gastar 70% disso que você arrecada. E 2. De qualquer forma, há um limite máximo de 2,5% ao ano e o aumento mínimo pode reduzir-se a 0,6%. Como o arcabouço mantém um gasto social muito comprimido, ele estabelece também um princípio de cobertor curto. Algumas despesas podem crescer mais que a média, o que levará à compressão de outras. É aquela história, né? Se você gastou mais com água, você vai ter que gastar menos com luz, né? Senão a conta não fecha. Só que a porra do Estado não é sua família, né? Tá ligado? Com o fim do teto de gastos, as despesas com educação e saúde, por exemplo, voltarão a obedecer os patamares mínimos impostos pela Constituição. Portanto, avançarão provavelmente um pouco mais que 2,5% ao ano. Em consequência, serão golpeados os gastos com ciência e tecnologia, ou assistência social, por exemplo. Em certas circunstâncias, os gastos classificados pela econometria como investimentos, novas obras, compras de tecnologia, etc., poderão crescer acima da média. O resultado será reduzir os gastos correntes, salário, novas contratações de pessoal, manutenção logística, etc. Ou seja, para você construir uma rodovia, você vai ter que cortar o salário da galera, vai ter que ficar sem fazer concurso público. Porra, Haddad, vai tomar no cu. 2 economistas lançaram comparações que permitem enxergar a pequenez política da proposta. Pedro Rossi lembrou que no governo Lula II, o gasto social cresceu em média 6% ao ano, o que permitiu ampliar programas sociais, mas foi insuficiente para iniciar as reformas mais profundas de que o país precisa muito. Pois bem, na melhor das hipóteses, o arcabouço apresentado agora permitirá que, sob Lula III, o investimento social cresça 2,4 vezes menos do que no mandato anterior. Já David de Cashin construiu um gráfico que mostra quanto teria caído o orçamento com o andar de baixo caso o arcabouço estivesse em vigor em 2003, quando começaram os governos petistas. O resultado é chocante. Em 20 anos, o país teria perdido 8 trilhões em gastos sociais, o que equivale a mais de 6 programas Bolsa Família por ano. Caso aprovado na forma em que foi concebido, o arcabouço do Ministério da Fazenda produzirá um efeito político dramático, mas que agora parece muito claro. Ele transformará Lula III num governo desdentado. As novas regras reduzirão o principal instrumento econômico do executivo para transformar o país, o Orçamento Geral da União, a um patamar medíocre. E repare, o próprio objetivo perseguido pelo Ministério não será alcançado, porque a proposta em nada altera o orçamento dos rentistas. Este está sob a batuta do Banco Central. E mesmo diante de seguidas demonstrações de boa vontade de Fernando Haddad, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido claro. Ele não oferece nenhuma garantia de que os juros cairão. A classe dos rentistas não comove o bom mocismo. Ou seja, o Haddad acena pro mercado, baixa a cabeça, faz o que o mercado quer, corta gás, e o mercado tá foda-se pro povo brasileiro. Por isso, tem que, 1, acabar teto de gastos, essa regra do Haddad de puta é uma merda. 2, acabar essa putaria de Banco Central independente, cara. Tá ligado? 6. Talvez o pior problema do arcabouço fiscal, porém, não seja o que ele estabelece, mas o que ele deixa de propor. Em seu discurso de posse, Lula assumiu 2 compromissos claros: a luta contra a desigualdade e a reconstrução nacional em novas bases. São pilares excelentes para projetar um novo horizonte político. Sobre eles, porém, é preciso erguer uma construção clara que suscite esperança e que seja alternativa às 2 propostas desumanizantes desenhadas no cenário contemporâneo, a neoliberal e a fascista, que é quase a mesma coisa, né? É preciso propor objetivos ambiciosos que mobilizem a imaginação
nação e a energia da sociedade. Convidem-na a remover obstáculos e sugiram que a ação política vale a pena. A construção de uma escola pública de excelência em tempo integral, com a revisão dos currículos e métodos empoeirados. A realização, enfim, do projeto original do SUS, com o fim do subfinanciamento do sistema e de seu sequestro pela medicina de negócios, que o limitam desde que o instituíram. A desmercantilização da vida, que uma saúde e uma educação gratuita podem começar a propiciar. A transformação das cidades, com a extensão das conquistas urbanísticas das periferias e redes de transporte público rápidas e dignas. E gratuitas, porra. A universalização do saneamento, acompanhada da despoluição dos rios urbanos e áreas litorâneas, o que terá enorme impacto na qualidade de vida, inclusive psíquica. A transição energética, aproveitando as imensas possibilidades das fontes hídricas, solares e eólicas com respeito às comunidades e territórios. A reforma agrária, que inclua substituição progressiva do agronegócio por uma agroecologia que respeite a natureza e reconvide parte da população para o campo. O aproveitamento dos riquíssimos biomas brasileiros com um leque de projetos econômicos associados à preservação. Os caminhos são múltiplos. Cara, veja, são todas propostas factíveis, cara. E é muito louco pensar como o mínimo que o cara tá propondo aqui no texto é visto como utópico pela maioria da galera, velho. Isso é o mínimo, porra! Porra, um SUS universal de qualidade, educação pública de qualidade. Meu Deus, é o mínimo! Meu amigo, nós não estamos pedindo aqui que todo mundo seja feliz o tempo todo. Tá ligado? Nós não estamos pedindo surubão de Noronha pra toda a população brasileira. Nós estamos pedindo o mínimo. Isso é um absurdo de pensar. Agora, veja, tudo isso é o Lula que falou. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei, se o Lula ganhar, viu, vai ter essas porra aí pra nós. Não fui eu que falei. Foi o Lula que falou. Não falou? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aumentar o investimento, colocar o pobre no orçamento. Não falou lá que o teto de gasto era uma aberração, era uma idiotice? Não falou de escola pra todo mundo? Não falou de educação? O Lula não falou essas porra. Não falou do SUS. Não falou, viajei. Daí mete um Fernando Haddad na economia que faz esta merda. Cara, só tem uma explicação. Policial bom e policial mau. O Lula é o policial bom que faz o discurso apaixonado, inflama a população e fala e tal. E o Haddad é o policial mau que faz o que precisa ser feito pra agradar o mercado, pra manter o Lula no governo. Porra, meu amigo, aí é foda, hein? Volta pra base, cara. Volta pra base. Mano Brown já tava falando isso lá atrás. O Ministério da Fazenda pode desempenhar papel central num projeto assim, como ficou claro num seminário internacional histórico organizado há poucas semanas pelo BNDES. Ele pode manejar o orçamento geral da União, desde que se livre da ideia arcaica segundo a qual o Estado só pode gastar, com o andar de baixo, aquilo que arrecada. Articula os bancos públicos que os governos neoliberais conseguem devastar apenas parcialmente e que são outra fonte muito qualificada de investimento social e em infraestrutura. Não enfrenta nenhuma escassez de divisa, ao contrário da grande maioria dos países do Sul. Maneja as reservas internacionais do país, expressivas e importantíssimas para comprar tecnologia e começar a reverter a regressão produtiva. Pode tramar a boa aplicação de recursos que eventualmente provenham de uma parceria com a China. O Lula fechando acordo com a China. Vamos fazer transferência de tecnologia. Cara, vamos pensar. Não vamos ficar esperando a China construir fábrica aqui não, cara. Talvez aqui esteja o grande erro de Haddad, Fernando Andrade, Fernando Austeri Haddad, apresentar uma proposta que deixa de pautar a ação econômica necessária ao novo horizonte político. Claro, né? O cara só conhece a Amazon. Ele compra livro na Amazon. Ele é muito inteligente. Ele é o ministro Gabrielo Priori. Assumir ao invés disso a agenda dos neoliberais, permitir em consequência que o debate se faça em torno desta pauta mediocrizante e regressiva. O equívoco foi logo percebido e aproveitado pelos adversários. Tão logo surgiu a proposta, os principais representantes do rentismo passaram a sustentar que ela é em princípio válida, mas que precisa ser complementada por outras restrições ao gasto público. Ou seja, o Haddad dá e o mercado nunca está satisfeito. Querem, por exemplo, bloquear elevações, mesmo tímidas, de impostos, e insistem especialmente em desvincular despesas, ou seja, eliminar até mesmo os fragilíssimos patamares para investimento em saúde, educação e outras áreas. Só assim, afirmam, o desenho do ministro será completo. As pessoas empenhadas em continuar lutando pela transformação do país, em especial os movimentos sociais, precisam preparar-se para o debate que virá a seguir. Dirá mais, prepare-se para o embate, hein? Aqui se mobilizar a base. CUT, PT, setores da esquerda, bora se mexer, fazer protesto, greve. Não dá pra passar, velho, essa parada do Andrade não, cara. Eu vi até que ele deixou até o BNDES e o banco público dentro do teto de gasto. Caralho, o Haddad é do mal, cara. O Haddad é o mais tucano dos peitos. Ele é, tem
tem que ver, a galera do bolsonarismo tá falando, porque o Lula não é o Lula de verdade, o Lula morreu na cadeia, o que tá aí é um fantoche, é uma marionete, é um dublê. Tem que ver só se não é o Lula que é o dublê, se não é o Andrade, que não é o Paulo Guedes disfarçado de Haddad. Alguém viu o Paulo Guedes depois que o Bolsonaro perdeu? Onde ele tá? Sumiu, né? Será se ele não se fantasiou de Andrade e tá trabalhando no governo PT escondido? Tem que ver se não é isso, tem que ver se não é o Paulo Guedes no lugar do Haddad lá. 7. Se em seu conteúdo o arcabouço fiscal da Fazenda faz vastas concessões ao programa neoliberal, do ponto de vista da forma, ele é, até o momento, uma construção apressada e muito pouco participativa. A emenda constitucional da transição, aprovada em dezembro, deu prazo até agosto para que o governo apresente ao Congresso um projeto de lei complementar que substituirá o teto de gastos. O ministro procurou antecipar-se. Sabe-se que antes e depois da divulgação do PowerPoint, ele e seus auxiliares dialogaram seguidamente com representantes dos rentistas, dirigentes de bancos, fundos, corretoras, porém não se tem notícia de um único gesto para debater a proposta com movimentos sociais decisivos para a eleição do Lula, ou com os próprios partidos que formaram a aliança do presidente. As regras que limitaram o orçamento dos 99% foram construídas em diálogos com 1%. Luta de classes. É a mesma coisa do novo ensino médio aí, é debatido com a galera que é dona de escola, vai tomar no cu, um debate com um professor, com um aluno, com um servidor, um debate com uma pessoa que tá na escola, debate só com o dono, com o gerente. Vai se fuder. Vamos lá que estamos acabando. Este grave déficit democrático pode ser corrigido? Fernando Haddad demonstraria enorme grandeza e elegância se anunciasse na próxima segunda-feira, às vésperas de embarcar com Lula para a China, que adiará a apresentação do projeto ao legislativo. Não fez? Bunda mole. Em função da complexidade da proposta e dos múltiplos direitos e interesses afetados. Poderá argumentar ele? O Ministério da Fazenda aproveitará o prazo que dispõe e abrirá de uma bateria de consultas sobre o texto. Não o fez, porque é um liberal safado, é um bunda mole, por isso que perdeu a eleição. Bunda mole. Mas é possível que tal passo não seja dado, que a proposta passe a tramitar de imediato no Congresso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já deu sinal de que pretende indicar um relator de seu partido, o PP, que compõe a bancada bolsonarista. Será lamentável, mas ainda assim haverá alguma margem para agir, em especial se os movimentos sociais entrarem em cena. E aqui é o erro do PT, vai ficar dialogando com a burguesia, com o rentista, que não tá nem aí, velho. Dialoga com a base. Na hora de pedir voto, não vai pedir voto pra Faria Lima, né, filha da puta? Talvez eles possam preparar-se desde já para reivindicar que certos gastos sociais sejam simplesmente excluídos do arcabouço. Porra, é muito pouco. Tem que pedir que não tem arcabouço fiscal, velho. Tem que pedir que não tem porra de teto de gastos. O processo poderia começar, por exemplo, nas próximas semanas. Quando abrir o vermelho do MST, relembrar em todo o país os agricultores mortos em 1996, no massacre de Carajás. Seria interessante se a atividade reivindicasse do Congresso Nacional que a reforma agrária agroecológica seja liberada de uma regra que tende a comprimir os investimentos necessários, já que o mesmo ocorre com transferências multibilionárias aos rentistas. O mesmo poderia se dar entre os que lutam pelo SUS. A 17ª Conferência Nacional da Saúde estará vivendo em breve suas etapas municipais e estaduais. Elas podem bom espaço para mostrar que, sob o arcabouço, o SUS poderá, quando muito, recuperar seus pisos constitucionais, recebendo ainda assim muito menos recursos do que será necessário para começar a devolver-lhe as condições de seu projeto original. Educação fora do arcabouço, mulheres fora do arcabouço, salário mínimo, periferias, reforma urbana, ações antirracistas, indígenas, ciência, tecnologia, Amazônia. A própria disposição de mobilizar será politizadora, porque obrigará múltiplos setores sociais a examinar o que hoje está ocultado, a dupla face do orçamento e o imenso privilégio de que gozam na disputa por ele os cientistas. É possível que duas organizações, a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e o Instituto por Finanças Funcionais ao Desenvolvimento, possam apoiar esse processo, auxiliando na redação de emendas ao projeto original da lei complementar. Ambas entidades reúnem pesquisadores que combinam firme compromisso com a transformação social e enorme capacidade de atuação no âmbito legislativo. A mobilização será necessária, inclusive, em seu aspecto defensivo, porque não haja dúvidas. Como já demonstram, os neoliberais tomarão alegremente a proposta da Fazenda como um piso, a partir do qual tentarão impor novas travas ao gasto público e as margens da ação de um governo em que não confiam. De mais a mais, ao se mexerem os setores populares estarão tentando fazer valer uma recomendação e uma consigna lançada pelo próprio Lula. Por volta da data de sua posse, ele recomendou enfaticamente que os movimentos sociais não receassem criticar seu governo, sempre que vissem erros em sua política. Esta seria, afirmou, a garantia de soprar oxigênio sobre a estrutura do Estado, sempre tendente ao acomodamento e ao conservadorismo.
e durante a campanha eleitoral ele sustentou inúmeras vezes saúde, educação e outras políticas públicas necessárias para assegurar condições de vida digna jamais deveriam ser classificadas como gastos. São palavras às quais seu Ministério da Fazenda certamente não atentou. É isso, o Lula fez muitas promessas como um bom político, movimentou a base na eleição, setores da esquerda, da centro-esquerda, e agora o Haddad acena à direita. É um filho da mãe mesmo. Às vésperas de completar 100 dias, o governo Lula, sobre o qual repousam as esperanças de resgatar o Brasil e afastar a ameaça do fascismo, vive uma contradição. O presidente empenha-se ansioso em começar a obra pesada de seu terceiro mandato, que frisou ele precisa ser muito diferente dos anteriores, mas fruto de uma correlação de forças muito difíceis que se expressa inclusive no interior do ministério, o governo ainda não deslanchou. Parece haver apenas um fator capaz de sacudir o cenário, a mobilização social. Quem sabe a permanência de discutir o duplo orçamento do Estado brasileiro não se transforma na centelha capaz de liberar as forças necessárias à mudança. Só uma forma, né? Revolução. Mas é preciso organizar a base, velho. Cadê o PT organizando base, organizando CUT, organizando as porra toda, né?